falar de um assunto bem importante, que é o iluminismo. O iluminismo, então, vem da palavra, né, esclarecimento, razão, progresso, autonomia, tá? Então, ela é usada na condição que o homem, a humanidade, para que o homem, a humanidade, seja autônomo. Então, para que isso aconteça, cada pessoa tem que poder pensar por si própria, utilizando a razão, tá? Começou a partir da França. Então, vou botar aqui na França. Queria liberdade política. E tolerância religiosa. Começou na França, né? Mas se espalhou para vários outros países. Aqui a gente está falando no século XVIII, importante. Século XVIII. E a gente tem concepção de progresso, de liberdade, pensamento, culto à ciência. Tudo isso são as bases dos pensadores iluministas, tá? Então, começou a ter uma valorização do humanismo. O renascimento cultural também estava permeando essa época. Os movimentos de contestação, independência das colônias da Inglaterra, da França, da Espanha e de Portugal na América foram influenciadas pelo iluminismo, tá? Então, para a gente conseguir até entender nosso mundo atualmente, a gente precisa resgatar essas ideias iluministas. Como começou tudo isso? A partir do século XVII, a gente começou a ter uma revolução científica. Então, teve um progresso aí na parte do conhecimento, através do heliocentrismo, porque antes acreditava-se que o Sol que girava ao redor da Terra, isso é chamado de geocentrismo, mas a partir do heliocentrismo, a gente sabe hoje que na verdade é a Terra que gira ao redor do Sol. Então quem diz que o centro é o hélio, que o hélio vem do Sol, tá? A gente teve racionalismo nessa época, geometria, leis matemáticas, empirismo e o desenvolvimento do telescópio. Isso foi esse progresso na área científica, que a gente teve esse precedente da Revolução Científica, né? Que é importante a gente falar. Revolução Científica. Daí isso aqui foi no século XVII. As principais contribuições é o heliocentrismo, racionalismo, empirismo. Então teve e o mais importante de todos é o método científico. O método científico, antes a gente não tinha um nome bem específico, que é quando você observa alguma coisa, faz algum fenômeno acontecer, faz uma hipótese, testa essa hipótese para ver se aquilo que tu estava pensando deu certo. Mais ou menos isso, o método científico, tá? A gente trabalha com hipóteses, são para entender o que está acontecendo. A gente vai falar dos principais cientistas, tá? Dessa época. Deixa eu só botar as etapas do método científico, que primeiro vai ser a dúvida, que é quando você está observando, que tens uma curiosidade. Então, eu vou botar assim, dúvida. É um método de observação. Depois você vai fazer uma hipótese, ou várias hipóteses, para tentar explicar aquilo que você está observando. Depois você vai fazer experimentação, para poder validar a tua hipótese ou descartar a tua hipótese. E através das suas experimentações, você vai elaborar uma teoria ou uma lei científica, né, que com base nas hipóteses bem-sucedidas. Basicamente, resumindo muito, né, o método científico moderno tem essas etapas e começou mais ali na Revolução Científica no século XVII. Falando dos principais cientistas e as ideias, né, quem falou do heliocentrismo, que é o Sol como centro do universo, foi o Galileu Galilei. Quem falava muito do empirismo, que é o método de validação de teoria com base na repetição de experiência, tá? Empirismo vem de experiência. Quem falava bastante disso era o Francis Bacon. Principal, né? Francis Bacon. Depois, nessa época, a gente teve também vários outros... o René Descartes, né? Que eu não botei ali do racionalismo. Descartes, né? Que eles foram muito importantes nessa época. O René Descartes é importante a gente falar que ele tem uma obra que é o Discurso sobre o Método, onde ele pregava a divisão do poder único para melhorar a especialização. Então, ele é o fundador, basicamente, do racionalismo, que a gente usa a razão como método e também com a experimentação, tá? O Francis Bacon fala muito do método indutivo, onde nada é pré-concebido ou inato, tudo a gente precisa ter a experiência, isso é importante.
Também nessa época a gente pode falar do Isaac Newton, que ele analisou a física e os movimentos dos corpos terrestres e celestes, que ele elaborou as suas 3 leis da física, né? Então, Isaac Newton também foi bem importante nessa época. São nomes, né, que a gente precisa citar. O Isaac Newton. Aí com as 3 leis, a lei da inércia, a lei de força igual a massa vezes a gravidade, que é a lei fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação, tá? As 3 leis. René Descartes também, ele criou o método cartesiano, que era muito na dúvida, no ceticismo, né? Então isso é importante a gente frisar. Usou muito o ceticismo. E daí a gente tem os pensadores do movimento iluminista, que eles foram influenciados então pela revolução científica, tá? Eles tinham a crença no poder da razão humana, valorizavam o pensamento, e não foi um movimento coeso, tá? O iluminismo. Por quê? Não era uma doutrina, foi um movimento bem plural, que vários filósofos de linhas de pensamento bem diferentes adotaram. Por isso que a gente diz que não foi coeso, também não foi aceito em todos os lugares, porque tinha uma convergência ali, também com a igreja, tudo, né? Tanto é que aconteceu várias perseguições da igreja com cientistas, né? E a primeira enciclopédia foi feita, então a enciclopédia que basicamente onde a gente era o antigo Google, que daí vai falar sobre expor os conhecimentos de arte, mecânica, princípios gerais, enfim. A enciclopédia, vou botar aqui, enciclopédia, ela foi desenvolvida por vários autores, tá? Mas os mais importantes foi o Denis Diderot, eu vou botar assim, Diderot, ele se propôs mesmo a fazer, uma parceria do filósofo de Lambert, né? São nomes fáceis de falar. E daí eles pegaram e fizeram a primeira enciclopédia que a gente tem. Aí vamos falar um pouco dos principais pensadores iluministas, que é importante a gente conversar sobre eles e entender mais ou menos o que eles estavam defendendo. Vou botar de roxinho sobre os pensadores. Os pensadores iluministas temos o Voltaire, muito importante, tá? O Voltaire, ele era o grande pregador da liberdade. Então, vou botar aqui, liberdade. Ele aceitava a monarquia, desde que a monarquia beneficiasse a burguesia. Então, aí a gente tinha um despotismo esclarecido. Liberdade, despotismo. Depois eu vou falar melhor sobre essa esclarecido. A gente também diz que são cartas inglesas. O Voltaire, ele condenava muito o fanatismo religioso, né? Porque ele era basicamente muito... O nome dele também não era Voltaire, tá? É François. Mas ele usava esse pseudônimo para ser o Voltaire. Ele disseminou muitas ideias iluministas. Ele tinha muita paixão pela razão e pela liberdade, tá? Ele não negou a existência de Deus, só que ele atacava o fanatismo, o preconceito, a superstição e o poder que o clero, que é a base religiosa, tinha, que era muito forte. E daí o que ele falava também no despotismo esclarecido? Ele abordava a liberdade e a propriedade privada nessa época, tá? Depois a gente vai ter outro pensador iluminista, que é o Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele era um cristão calvinista, defendia Deus, se opunha ao ateísmo, tá? Então ele era cristão. E ele também recebeu o convite para escrever a enciclopédia, tá? Mas o que é mais importante de Rousseau, que ele fala, são das obras dele sobre a origem da desigualdade entre os homens, que ele defendia os mais humildes e a república, tá? Então quem começou a falar de república contra a monarquia foi Rousseau, defendia a república. E a obra dele mais conhecida é o Contrato Social. Ele defendia, então, no contrato social o bem comum e a democracia. Ele falava que ele defendia que um contrato estabelecido entre os homens deve sempre promover a liberdade e a autonomia de cada indivíduo, mesmo quando esses indivíduos abrem mão da liberdade individual em prol da coletividade. Isso foi o que Rousseau falava no contrato social, tá? Outro pensador muito importante foi Montesquieu. Montesquieu, ele vai falar da obra O Espírito das Leis, no qual ele defende a divisão do poder em 3 poderes, tá? Então, quem começou a falar dos 3 poderes foi o Montesquieu. Que poderes são esses? Executivo, legislativo e judiciário.
Então, ele acreditava que tinha que ter essa divisão de poder. Ele defendia em países pequenos repúblicas, nos médios uma monarquia constitucional, que aconteceu na Inglaterra, que é o rei, mas ele tem toda uma bancada ali para auxiliar. E também ele fala do despotismo esclarecido. Ele não falou que tinha uma forma mais justa de poder. Depende do contexto de cada povo. Então, mas ele é mais lembrado pela separação dos três poderes, né? E suas respectivas funções. Outro pensador muito importante dessa época, que a gente analisa, né, foi o Adam Smith. Adam Smith. Então, o que acontece com ele? Ele era um representante da economia no iluminismo. As obras dele mais importantes são A Causa da Riqueza das Nações e defendia a livre concorrência e não intervenção do Estado na economia. Então, livre concorrência e não intervenção do Estado na economia. O Smith, ele acreditava que a riqueza de uma nação estava no trabalho e nos frutos da sua produção. Isso é muito importante na época da Revolução Industrial, lembrando que aqui a gente está mais ou menos na segunda Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução, tá? E a gente estuda ele bastante em geografia também, porque ele falava que tinha uma mão invisível que regulava o mercado, que é basicamente a mão invisível que ele estava falando, é a lei da oferta e da procura, tá? Então ele achava que o Estado não deveria intervir nunca na economia, porque a própria economia conseguia se regular através dessa mão invisível. É isso que o Adam Smith defendia e falava. Esses foram os pensadores mais importantes dessa época do iluminismo. Continuando a falar sobre o iluminismo, vamos falar um pouco mais sobre o despotismo esclarecido. O despotismo é uma forma de governo em que o governante exerce o poder absoluto. Isso é o despotismo, tá? Só que na época do iluminismo, muitos monarcas despotistas europeus acabaram sendo déspotas, ou seja, eles acabaram sendo dessa forma. Só que alguns deles se destacaram porque eles começaram a conduzir seus governos com esclarecimento. Por isso que o nome é despotismo esclarecido. É o poder absoluto, só que esclarecido. Ele vai então se inserir ali na lógica absolutista, só que vai usar a filosofia das luzes de forma prática. O iluminismo, ele vai acabar aplicando um pouco do iluminismo a vários campos da administração do seu Estado, com o objetivo de fortalecer o Estado e também o seu próprio poder, tá? Então, o despotismo esclarecido foram monarcas, absolutistas, que adotaram medidas iluministas no seu governo. Como um exemplo disso, tá? Proteger, incentivar a arte e a ciência. Exemplo de práticas iluministas, tá? Incentivar, proteger a arte e a ciência. Isso é importante. Modernização da economia. Outro exemplo, tolerância religiosa. Então, ele mantinha, o déspota, ele mantinha a tradição absolutista, só que eles adotavam alguns ideais iluministas, tá? É importante a gente destacar sobre esse despotismo esclarecido lá em Portugal, porque não foi o rei de Portugal que fez isso, mas foi um primeiro-ministro. Então é importante a gente falar sobre as reformas pombalinas. Nessa parte eu vou fazer até de outra cor, porque reformas pombalinas. Então isso aconteceu em Portugal, tá? Com o primeiro-ministro, que era o Marquês de Pombal. Não era rei, era primeiro-ministro. Tá, isso é importante. Ele fez reformas
para racionalizar a administração e fortalecer o poder da coroa. Fortalecer o poder da coroa portuguesa. Ele incentivou o quê, tá? Incremento de manufaturas para poder dinamizar mais a economia de Portugal. Ele expulsou os jesuítas do Brasil. Isso é bem importante. Porque ele queria limitar um pouco a ação da Igreja Católica, porque estava muito em cima. Ele incentivou a expansão marítima. Expansão da marinha, né? Vou botar assim. Ele queria diminuir a dependência de Portugal em relação ao comércio exterior, principalmente a Inglaterra, porque Portugal importava muita coisa da Inglaterra, então ele queria diminuir essa dependência que Portugal tinha. No Brasil, ele começou a cobrar imposto, então imposto no Brasil, que é lá para a coroa, né? E ele queria estimular muito o comércio nacional. Então, tinha companhias também que faziam a comercialização de escravos no Brasil, implementava a agricultura, e ele também fez reformas educacionais no Brasil. Então, teve uma padronização do currículo no Brasil, tá? Antes isso era mais responsabilidade da igreja, só que daí com a expulsão dos jesuítas, o ensino do Brasil começou a ser administrado por funcionários da coroa portuguesa. Então também teve reformas educacionais no Brasil. Isso tudo é no Brasil, tá? Vamos falar então agora um pouco sobre a repercussão iluminista na América, né? A gente começou a ter movimentos emancipatórios na América. América Inglesa, que era os Estados Unidos, da América Espanhola, vários países da América Espanhola, América Francesa e América Portuguesa. Então, todos esses movimentos emancipatórios vou botar aqui, movimentos emancipatórios na América, que a gente está falando aqui das colônias, tá? As colônias se emancipando das suas metrópoles, esse é o contexto. Eles tiveram como contexto ideias iluministas, é um iluminismo. Crise do antigo poder, crise no absolutismo, revolução industrial e, por fim, a Revolução Francesa. Esses foram os 4 fatores que influenciaram muito esses movimentos emancipatórios na América, tá? Então, começou basicamente com a emancipação política das colônias inglesas na América, que eram os Estados Unidos. Uma colônia romper com a metrópole e se declarar independente. Olha só como isso é uma coisa que era inacreditável na época, né? Então, teve reflexo disso em outros países, que eles pensaram, se as 13 colônias conseguiram, por que a gente também não consegue, né? Na colonização inglesa, os ingleses deixaram com que as 13 colônias que eram lá nos Estados Unidos elas eram autônomas já. Foi incentivado pela iniciativa privada. A colônia já tinha região no litoral e faziam bastante comércio, né? Então eles queriam melhores condições de vida. E principalmente lá na Inglaterra estava tendo perseguição aos puritanos. Eles estavam fugindo. Os puritanos eram os calvinistas ingleses que foram para os Estados Unidos, porque eles estavam fugindo dessa intolerância religiosa. E daí eles foram para os Estados Unidos, se espalharam lá e começaram a gradativamente formando uma sociedade com as suas próprias práticas, tá? E teve a expansão da educação, e teve as colônias do norte, as colônias do sul também, que eram bem diferentes entre si. Então, tudo isso foi encaminhando para que ocorresse uma emancipação dos Estados Unidos, uma independência dos Estados Unidos. Aí, no contexto do iluminismo, é muito importante salientar como que a Igreja Católica estava se comportando, né, nessa época. Da Igreja Católica, na época do iluminismo. A Igreja Católica ela estava sendo condenada pela venda de indulgências. O que significa isso? A venda de indulgência é o perdão para aqueles que se arrependem do pecado, tá? Então, basicamente, eles vendiam perdão para as pessoas.
a Igreja Católica, ela condenava a burguesia por causa do lucro. Então, condenava a burguesia em virtude do lucro no comércio. Eles falavam que isso era usura, né? E também a igreja vendia cargos religiosos. Então, venda de indulgências é a venda do perdão, basicamente. Venda de indulgências, de cargos religiosos, o lucramento de cargos. Eles cobravam o dízimo e também tinha o desrespeito ao voto de castidade. Então, o que acontece? Nessa época, esses fatores começaram a deixar várias pessoas infelizes e teve a reforma protestante. A reforma protestante, ela tinha vários nomes, como luterismo, calvinismo, anglicanismo, presbiterianismo, né? E quem basicamente não era da igreja era considerado heresias. Essa época, então, a igreja estava dessa maneira. Aí o que acontece? Na época do iluminismo, teve uma influência na independência dos Estados Unidos. Por quê? Eram colônias, né, vou botar aqui, falar um pouco do processo de independência dos Estados Unidos. Então, falando desse processo, eram 13 colônias, basicamente. 13 colônias da Inglaterra. E tinha algumas características que fizeram ocorrer essa independência, tá? Foi em 1776, a independência dos Estados Unidos, tá? O que acontece? O rei dava um pedaço de terra, famílias da nobreza ou as pessoas que tinham dinheiro. E tinha a implantação de colônias por companhias de comércio, como a London Company, por exemplo. E esses foram os tipos de colonização que ocorreram nos Estados Unidos. O rei que doava um pedaço de terra, famílias da nobreza, pessoas que tinham dinheiro. Implantação de colônias por companhias de comércio ou os puritanos, que eram os calvinistas, que fugiam da Inglaterra para ter a liberdade religiosa. No norte a gente tinha mais os puritanos, o comércio ali triangular. No sul era o pessoal mais pobre e era conhecido bastante pela aristocracia rural conservadora. Então que tinha bastante plantation com escravos. Botar no norte eram mais os calvinistas, ou puritanos, né? E comércio. E no sul, as colônias do sul, elas eram colônias que eram mais pobres, mas eram representadas por uma aristocracia. Aristocracia. Rural. Conservadora. Tinha uma plantation. E muitos escravos. Basicamente. As colônias, elas eram basicamente autônomas. Mesmo sendo subordinadas à Inglaterra, elas tinham uma certa independência sobre alguns assuntos internos. E a sua relação com a metrópole, ela foi se deteriorando devido a algumas imposições que a Inglaterra começou a fazer para os Estados Unidos, ou para as colônias, tá? E isso acabou deixando os colonos um pouco desalinhados, tá? Então, teve a primeira medida que eles fizeram, que a Inglaterra fez, foi uma insatisfação, né? Na verdade, o nome não é tão importante, mas eles se revoltaram porque em cada estado tinha uma legislação com seu rei e seus colonos. A Inglaterra aplicou o Pacto Colonial em 1750 e abandonou a negligência salutar, ou seja, a colonização foi pelo capital privado. E daí, a Inglaterra entrou numa guerra contra a França, que é a Guerra dos 7 Anos, e eles começaram a aumentar os tributos e fazer uma taxa de importação e proibição de produção de vários produtos, inclusive, lá nas 13 colônias. Aí os colonos se revoltaram por isso. E daí a Inglaterra só deixou daí o imposto sobre o chá. Aí o chá começou a ser contrabandeado da Holanda. Aí a primeira coisa que aconteceu dessa revolta foi a festa do chá em Boston. Vou botar aqui.
Nessa festa do chá em Boston, foram os colonos que esvaziaram a carga de 3 navios da Inglaterra, tacando chá no mar, justamente contra esse imposto sobre o chá. E daí a Inglaterra pegou e aplicou as leis intoleráveis. As leis intoleráveis, depois que isso aconteceu, foram o fechamento do porto de Boston, a ocupação militar na cidade, aumento dos tributos e queria que as colônias indenizassem e fizessem ressarcimento do prejuízo do chá. E o que aconteceu? Teve o Congresso da Filadélfia, o primeiro Congresso da Filadélfia, tá? Assim, Congresso da Filadélfia. Depois dessas leis intoleráveis. Tinha uma base teórica iluminista. Eles queriam a revogação das leis intoleráveis. Então a primeira coisa foi revogação, não queriam mais essas leis intoleráveis. Revogação das leis intoleráveis. O que obviamente não ocorreu, a Inglaterra continuava com as leis. Daí teve o segundo Congresso da Filadélfia. O segundo Congresso tinha uma base militar e era comandada pelo George Washington. Essa foi a primeira. A segunda tinha base militar e era comandada por George Washington. O que acontece? O segundo Congresso da Filadélfia foi o que fez acontecer a independência dos Estados Unidos, que só ocorreu mesmo dia 7 de julho de 1776. Quem estava envolvido nessa independência foi John Adams, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Eles entregaram a Declaração de Independência da Inglaterra e tiveram apoio da França, da Espanha e da Holanda. Mas não é porque esses países eram a favor do iluminismo ou algo do tipo, mas também porque eles queriam fazer com que a Inglaterra perdesse poder. Tá? A Holanda era, na época, o maior centro bancário do mundo, tá? E queria enfraquecer a Inglaterra. O reconhecimento foi somente no Tratado de Versalhes que teve na França, né, que ocorreu o reconhecimento da independência dos Estados Unidos. A Inglaterra, então, reconheceu no Tratado de Versalhes. Ela finalmente reconheceu. Então, ainda teve um terceiro Congresso da Filadélfia depois da independência, tá? Que foi a formulação de uma Constituição iluminista. Essa aqui, terceira. Primeiro, segundo, terceiro. Eu vou botar aqui Constituição iluminista. Que se instalou uma república constitucional representativa, sendo George Washington o primeiro presidente. Tinha o voto censitário, manteve a desigualdade civil para os índios e para os escravos, tá? Depois disso começou a doutrina Monroe, que era a América para os americanos, que era uma resistência à tentativa de recolonização dos países que os países europeus queriam fazer nos países da América. Então essa doutrina Monroe falava América para os americanos, tipo, a gente não vai apoiar a volta do colonialismo, basicamente nos países que já são independentes aqui na América. Então surgiu os Estados Unidos da América, não foi aceito imediatamente, né? Teve conflito, mas também teve ajuda de outros países e teve ali a defesa dos direitos individuais fundamentais. Ela era baseada nisso, teve também a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, muito importante. E ela criou um símbolo e uma identidade do país republicano, através da Constituição, de uma bandeira para unir justamente a população, né? Só que a maioria era pobre e indígena, a independência não trouxe nenhuma melhoria concreta para essas pessoas, tá? Inclusive, a independência fez com que teve a expansão dos colonizadores para o oeste, que acabou fazendo genocídio aí de milhares de tribos indígenas. A repercussão iluminista na América Espanhola aconteceu muito pela ideia de liberdade e de democracia, tá? Então, só que isso ocorreu mais posteriormente. Na América Hispânica, por exemplo, teve mais arrecadação de imposto, mais controle, porque a América Espanhola e a América Portuguesa do Brasil, a América Espanhola e outros países, não foram colônias de povoamento, como foi os Estados Unidos, foram colônias de exploração. Eles exploravam muito as suas colônias. Então, foi essa a diferença. Teve um pouco mais rígido. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala desse processo de emancipação. Demorou mais no Brasil, demorou mais em outros lugares também, né? Aqui no Brasil, a repercussão iluminista, ela pode ser analisada também por essas ideias na Inconfidência Mineira, tá? Então, que o Tiradentes acabou sendo preso e morto, né, na Inconfidência.
E também a gente pode falar um pouco sobre, depois inclusive, o Tiradentes foi um símbolo da independência do Brasil, um mártir da liberdade. Ele morreu, ele virou patrono do Brasil, né? E também teve a Conjuração Baiana, que ocorreu em Salvador, foi organizada por pessoas de diferentes classes sociais, insatisfeitas com a crise econômica e com o racismo também que sofriam as pessoas pretas e a cobrança de impostos pela coroa portuguesa. Então, teve muito as ideias iluministas na Conjuração Baiana, porque foi inicialmente ali arquiteturada por intelectuais, mas a Conjuração Baiana depois ela foi amplamente aderida pelas camadas populares, porque defendia as ideias republicanas e a abolição da escravidão, né? O governo português agiu muito severamente contra os líderes do movimento, tanto da Conjuração Mineira quanto da Conjuração Baiana, e porque eles defendiam os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, isso no Brasil era algo, vou botar aqui em cima no Brasil, falar sobre o iluminismo, né? A gente diz então que foi na Conjuração Mineira. E na Conjuração Baiana. A pressão foi muito grande, tá? Contra essas pessoas. E alguns historiadores, inclusive, falavam que o governo português tinha muito medo da emancipação que ocorreu no Haiti, porque aboliu a escravidão lá e eles não queriam que isso sofresse. Fizemos exercícios sobre o iluminismo. Não está entre as características do iluminismo. Que não está, racionalismo tá, é o absolutismo, né? O absolutismo não era uma das características do iluminismo, porque os ideais iluministas eram radicalmente opostos às práticas dos governos absolutistas, tá? Os iluministas, no geral, eles defendiam a limitação do poder real. Oposição ao mercantilismo, sim. Mercantilismo é exportar mais do que importar. Então, a gente está falando de uma balança comercial favorável, um metalismo, busca de metais preciosos, um colonialismo. Então, isso é o mercantilismo. Anticlericalismo, ou seja, eles não achavam que era certo o clero, que é a bancada, como se fosse uma bancada religiosa, ter tanto poder, e tinha crença no progresso. Então, o único que não está ali em pauta vai ser o absolutismo, o resto está correto. Próxima questão. Respeito do iluminismo, na economia, assinale a alternativa incorreta. Vou fazer até de vermelho para não confundir, né? Que a gente quer a incorreta. Influenciados pelas ideias iluministas, alguns monarcas europeus buscaram administrar seu reino de forma mais racional, eliminando alguns privilégios e cobrando impostos de todas as camadas sociais. Isso é o despotismo esclarecido, né? Exatamente isso. Então, está correta. Letra B. As reformas empreendidas em Portugal pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, são um exemplo do despotismo. Está correto. C. Para aumentar a dependência que Portugal tinha da Inglaterra, Portugal reativou a produção de manufaturas, dificultou importações e modernizou o ensino. Não, essa aqui que está errada, porque o que Marquês de Pombal queria, tá? Ele queria justamente, ele fez o desenvolvimento manufatureiro, né, de Portugal, para poder dinamizar a economia de Portugal e reduzir a dependência de Portugal com o mercado externo, principalmente o mercado inglês. Então, o que está errado ali é para aumentar a dependência, para diminuir a dependência, tá? É para diminuir a dependência de Portugal da Inglaterra. O resto tá correto.
Então, até agora, ó, esse aqui tá correto. Isso é o despotismo esclarecido. Marquês de Pombal fez em Portugal, né? Medidas pombalinas a gente chama. D. Pombal foi o responsável pela reconstrução de Lisboa após o grande terremoto. Tá correta também. No campo econômico, os iluministas opuseram-se ao mercantilismo por meio de novas teorias econômicas, a fisiocracia e o liberalismo econômico. Também está correto. Mercantilismo, eles eram contra o mercantilismo, tá? Os iluministas. Vamos para a próxima questão. Autor de Segundo Tratado do Governo Civil, Ensaios sobre o Entendimento Humano. Ele foi um dos primeiros filósofos contestadores do absolutismo, já no século XVII. Defende a ideia de que a vida, a liberdade e a propriedade privada eram direitos naturais inalienáveis. Para ele, os governos surgiram por meio de um contrato social feito entre os homens para garantir a preservação desses direitos. Assim, caso o governo não cumprisse a sua razão de ser, que é proteger e garantir o livre uso da propriedade privada, a sociedade teria direito à rebelião, à substituição do governante tirânico. O novo governo, por sua vez, deveria compartilhar as decisões sobre os assuntos de interesse comum, como os representantes dos proprietários de terra reunidos em parlamento. Então, quem que falava exatamente isso, sobre a questão do contrato social que a gente está conversando, vai ser o John Locke, porque ele é conhecido pela ideia do contrato social. Ele foi o autor desses livros mencionados, tá? Qual dos nomes abaixo não é considerado um pensador iluminista? O Saint-Simon, tá? Ele não é considerado porque ele é da área do socialismo utópico, que é outra coisa. Fala de sociedade justa e igualitária por meio de reforma, mas ele não é iluminista. Adam Smith, David Hume, Immanuel Kant, o Caesar ali, todos eles são iluministas, tá? Iluministas. O documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi uma influência direta dos iluministas na Europa. Esse documento se relaciona a qual acontecimento? A Declaração do Direito do Homem e do Cidadão é entendida como a manifestação clara de todas as ideias do iluminismo, da maioria. Ela foi elaborada por causa da Revolução Francesa, que defendia principalmente algumas ideias relativas aos direitos individuais e coletivos dos homens. O iluminismo criticava qual forma de governo?
o absolutismo. Ele era contrário à concentração do poder dos monarcas. Então, ele era contra o absolutismo, que é diferente de monarquia constitucional, por exemplo, tá? Então, principalmente contra o absolutismo. Agora, em relação ao Brasil. Acontecimento que se passou no Brasil e foi diretamente influenciado pelos ideais iluministas. Foi a Conjuração Baiana, tá? A Conjuração Baiana aconteceu em Salvador e foi uma insatisfação da população com o domínio de Portugal. Porque tinha muita pobreza com as pessoas, com os baianos, e muito racismo. Então, eles tiveram algumas propostas como livre comércio e defesa das liberdades individuais. Isso que eles propuseram eram influências diretas do iluminismo. Então, a Conjuração Baiana é o que a gente diz ali que teve mais uma influência ali dos iluministas. Qual dos acontecimentos abaixo não sofreu nenhuma influência dos ideais iluministas? Nenhuma influência. Revolução Russa. Por quê? A Revolução Russa, que foi em 1917, não foi influência do iluminismo, foi influência do socialismo científico, do Karl Marx, do Friedrich Engels. Então, a Revolução Russa está falando sobre nações socialistas, que não tem a ver com as ideias do iluminismo. Revolução Francesa, pela democracia, pela ruptura com o absolutismo, pela implantação da república, ou de uma monarquia constitucional, todos eles são isso, ou de emancipação da colônia, né? Como na Revolução Americana, na Revolução Haitiana. Então, tudo isso tem a ver com a revolução, com o iluminismo, mas a Revolução Russa não tem a ver com o socialismo científico. Pensador iluminista que ficou conhecido por suas contribuições no campo da economia, sendo um defensor da divisão do trabalho, livre concorrência, da não interferência do Estado na economia, entre outras ideias. Era o Adam Smith, que ele falava. Ele era escocês, foi um grande representante do iluminismo na economia, e ele era um teórico que defendia o liberalismo econômico. Então, ele era totalmente contrário à intervenção estatal na economia, e isso era uma das características do mercantilismo, tá? Essa intervenção do Estado na economia. Então, Adam Smith aí foi aqui. Os governos absolutistas que adotaram alguns princípios do iluminismo receberam o nome de despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? É uma adaptação do absolutismo, que o monarca ainda estava com poder absolutista, com grande concentração do poder nas mãos dele, mas eles começaram a adotar alguns princípios iluministas, como o racionalismo na administração estatal e cobrança de impostos de mais do que uma parte da sociedade, né? Só que mesmo assim a autoridade do monarca ainda era mantida totalmente, tá? Mas o nome disso é despotismo esclarecido. O símbolo do despotismo
esclarecido em Portugal foi Marquês de Pombal com as medidas pombalinas. Muito importante. Ele fez bastante reforma lá na administração de Portugal, principalmente para desenvolver as manufaturas e fazer com que Portugal tivesse menos dependência econômica da Inglaterra, né? Então, o principal símbolo aí do despotismo esclarecido